Silvio, tudo bem? Como você tá? Oi, tudo bem, Thalita? Tô bem, e você? Tudo certo também. Eu conversava com o Silvio aqui nos bastidores, inclusive, sobre como na semana passada a gente trouxe esse escândalo de corrupção ali no MEC e o Silvio falou sobre esse governo da pilhagem, né? E hoje a gente tem mais uma notícia que corrobora isso tudo, né? Essa questão da licitação superfaturada dos ônibus escolares, o governo mesmo com os avisos de que haviam irregularidades ali na licitação, ele manteve o pregão, então assim, ele vai em frente, sabendo que vai gastar muito mais do que o valor de mercado de um ônibus comum. Então, eu primeiro queria que você falasse sobre mais essa descoberta, né, que é feita em relação a esse governo da pilhagem, como você mesmo cunhou, e daí tem também essa questão de que os prejudicados estão sempre ali na ponta, né? São esses alunos que dependem dos ônibus escolares que podem não chegar até eles como assim nos próximos meses, enfim. Essa necessidade existe e eles podem deixar de receber por conta dessas falhas todas. Eu queria que você comentasse então um pouquinho esse cenário que a gente está. Pois é, Thalita, nós voltamos à mesma questão. Aliás, a gente tem usado esse espaço em vários momentos para fazer essa denúncia de que nós temos o governo mais corrupto da história republicana do país, né? Não é um exagero dizer isso. A todo momento aparecem coisas. Veja na área de saúde, aquela negociata das vacinas, depois não comprar outras vacinas, o que atrapalhou muito a saúde do brasileiro, matou muita gente, né? Depois temos as denúncias na educação e agora esses 700 milhões a mais do que o preço de mercado. Quando você negocia uma compra desse tamanho, você negocia para baixo. Você consegue, vamos dizer assim, das empresas, um desconto substancial por conta do volume da compra. Aqui está acontecendo o contrário, não é? E a pergunta é, para onde vão esses 700 milhões a mais? Não é? E aí eu associo com a história dos pastores. Aliás, eu acho ruim denominar pastores, porque isso, de uma maneira geral, torna genérico, torna que todo pastor é bandido. Não. Nós temos pastores altamente éticos, defendendo uma convivência pacífica, solidária, a humildade, a compaixão. E esses são os pastores que sustentam uma religião. Quer dizer, esses denominados pastores, na verdade, são ladrões. Eles estão no meio na mediação das coisas do governo com o setor privado ou com outros poderes públicos. É o caso desses dois pastores, que eu não sei o que aconteceu com eles ainda. Eles foram para a cadeia, né? E esses pastores estão falando abertamente para 20, 30 prefeitos que eles querem 1 quilo de ouro como compensação para favorecê-los na lista do FNDE, na prioridade do desembolso, né? Quer dizer, não há prova mais cabal do crime do que essa declaração do prefeito que nós acabamos de assistir. E o que vai Sim. acontecer com eles, né? O que tem acontecido com aqueles que estão acusados, vamos dizer assim, né, de crimes contra o patrimônio brasileiro? Nós temos ministros da saúde, ministros da educação, nós temos em vários lugares, né? A Secretaria de Segurança Institucional estava autorizando o garimpo de ouro ilegal na Amazônia, né? Então, nós estamos com um governo que é o governo da pilhagem. Eles não estão aí para outra coisa, eles estão aí para tirar o patrimônio público do interesse público, colocar no seu bolso o dinheiro, né? E o que nós estamos vendo é que a República nossa ficou incapaz, essa democracia nossa ficou incapaz de fazer o controle desses crimes. Quer dizer, as informações estão aí, as instâncias de fiscalização estão aí, mas elas não operam porque o poder maior travou a possibilidade de que a justiça seja feita, né? Então nós estamos com um governo miliciano, militar, né? Há uma conjunção desses dois. Não é possível pensar em separado os milicianos de um lado e os militares do outro, se eles estão se apresentando em conjunto, né? E fazendo as Sim. suas tramóias, as suas tentativas de roubo do patrimônio público também em conjunto, né?
Então, eu separaria primeiro a religião. Esses pastores não são pastores, eles são bandidos, não é? Quer dizer, nem todo pastor adota essa postura, não é? E eu diria que nós não temos hoje, estamos indefesos. Nós não temos como, para além das denúncias que já vêm sendo feitas, né, punir esses criminosos que estão deitando e rolando sob a proteção do Jair Bolsonaro e da sua família. Quer dizer, é uma situação inédita, nós não tivemos isso ainda na República Brasileira dessa forma, né? Onde um governo se diz contra a democracia, rouba e não rouba descaradamente, quer dizer, esses pastores falando para 30 prefeitos, eles têm costas quentes, eles não vão fazer isso, né, de sua iniciativa. Então é para preocupar todo brasileiro, toda brasileira, o que está acontecendo. Porque o problema todo vai ser o depois. Quer dizer, não é só o agora. E aí é a questão de como reconstruir o Brasil depois. Nós podemos falar disso mais tarde. Por isso que Lula, inclusive, fala que não vivemos numa democracia plena. É por conta disso que você traz para a gente também, né? Aliás, Silvio, você sabe que o Altamiro Borges, que participa aqui com a gente, ele usa o termo mercadores da fé. Ele não se refere a essas pessoas como pastores, né? São mercadores da fé, são pessoas que se utilizam da fé para fazer esse tipo de negociata que a gente tem acompanhado agora ali no MEC. E acho muito interessante quando você traz essa questão de para onde iriam esses 700 milhões de reais a mais superfaturados, né? A gente precisa seguir o dinheiro. Nessa questão do MEC também, são 9 os prefeitos que participam dessa audiência ali na comissão do Senado, revelando que lhes foi cobrada a propina e eles não pagaram. Mas e quem pagou? E os prefeitos que pagaram essa propina? Quem são eles? Para onde foi essa grana, né? Então a gente precisa seguir o dinheiro nesses 2 episódios que a gente está comentando para saber quem se beneficiaria, quem acabou se beneficiando de fato com isso também, né? Acho muito importante essa questão de seguir o dinheiro.